Olá, pessoas bonitas no meu canal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Sinara, para você que não me conhece ainda, e aqui no meu canal eu falo com vocês sobre transtorno de personalidade, falo como agem os psicopatas e os narcisistas perversos. Te aconselho a procurar assistir os outros vídeos, porque a cada vídeo eu falo um pouco como é o funcionamento desses seres, como eles agem com as outras pessoas. Então é importante ter conhecimento, estou sempre repetindo aqui no meu canal, conhecimento sobre transtorno de personalidade é algo que é de extrema importância ter o conhecimento, porque sem conhecimento você não consegue entender como agem esses seres perante as outras pessoas. Tá bom, gente? Então vamos lá, gente, ao vídeo de hoje. Eu quero falar hoje com vocês aqui sobre dúvida que muitas pessoas têm, que é a dúvida em saber como que esse narcisista, esse psicopata, ele vai agir com a próxima vítima e o porquê que ele muitas vezes esconde essa próxima vítima. Narcisista e psicopata, eles são de uma só forma. Eles trabalham dentro de um ciclo de abuso. Eles passam a vida inteira colecionando vítimas, pessoas que ele traga para um ciclo de abuso e ele não muda em relação a esse comportamento dele. Narcisista e psicopata, eles são pessoas que eles não conseguem se apegar a um outro ser humano, porque eles não carregam sentimentos, os sentimentos do amor, não têm a empatia pelo outro ser humano e nem têm a compaixão. Então eles não conseguem se conectar com outro ser humano, não conseguem ter sentimento de apego, de afinidade. A única situação que o narcisista se aproxima, o motivo que ele se aproxima em tragar a vida de alguém é simplesmente para o seu uso próprio, é simplesmente para o seu próprio benefício, seu bem-estar, independente do que ele vai causar a outra pessoa. Então acontece casos em que uma pessoa foi descartada por esse narcisista e esse narcisista simplesmente some. E esse narcisista com certeza já está com uma próxima vítima, porque eles trabalham dentro de um ciclo, é sempre a mesma forma. A idealização, que é o bombardeio de amor, a conquista, a forma de te conquistar, e começa assim o momento em que ele começa a desvalorizar ali suas vítimas, começam a praticar o mal, sugar, submeter aquela pessoa a todos os tipos de abuso. E chega um momento em que esse narcisista, esse psicopata, ele já sugou essa vítima. Então ele precisa de um suprimento novo. Ele precisa de algo novo, até mesmo pelo seu próprio tédio. Porque os narcisistas e os psicopatas, eles são entediados. Eles não se conformam com nada por muito tempo. Mesmo que um narcisista e um psicopata, ele passe um longo período com uma vítima, certamente é porque essa vítima ela é manipulada por esse narcisista, ela se permite passar por aquele ciclo de abuso, ela se permite ser humilhada por ele, abusada por ele, muitas vezes fisicamente e psicologicamente. Então ele consegue manter aquela vítima por um longo período. Por quê? Porque ela se submete a todo julgo e a toda manipulação desse narcisista. Sendo que durante esse período você pode ter certeza que sempre houve triangulações, sempre houve outras pessoas envolvidas, porque o narcisista e o psicopata, eles sempre traem. Eles não se conformam em levar um padrão de vida, de um relacionamento saudável, como nós, seres humanos saudáveis, a gente costuma ter. Então, o trair para o narcisista é algo que na mente dele é fundamental, porque para ele requer poder, autoridade sobre a vida das pessoas e o simples fato do prazer dele de se sentir acima de tudo e de todos. Por eles não ter esse apego, né, emocional, de sentimentos, eles não carregam isso dentro deles, então eles vão estar sempre triangulando, eles vão estar sempre traindo, mesmo estando com essa pessoa.
Agora, quando chega um momento em que esse narcisista realmente viu que já te esgotou, que você já não está sendo uma fonte de suprimento, já secou o seu psicológico, ou que você tinha financeiramente, já se foi pelo ralo abaixo, ou você já está uma pessoa que você já concorda, aceita tudo desse narcisista, às vezes já sabe até das traições, já aceita ser subjugada, se permite fazer tudo o que ele quer, até por medo de uma agressão física. Vai chegar uma hora que esse próprio narcisista e esse psicopata, ele vai cansar dessa vítima, porque ele precisa tirar algo, ele precisa tirar suprimento, mesmo que sejam as suas reações, o seu tentar discutir, o seu tentar buscar respostas, buscar no que aquele narcisista fez de errado, em você querer tomar satisfação. Então, tudo que você faça com esse narcisista, qualquer tipo de reação é um suprimento narcísico para ele, porque ele está se alimentando das suas reações. Então, ele vai cansar dessa pessoa que de repente já não tem nem mais reações para lhe oferecer. Então, quando o narcisista, ele começa a realmente ficar frio, o psicopata, ele começa a ficar frio e já está sendo indiferente com aquela vítima, ele com certeza ele já está preparando, ele já está em contato com uma no qual ele quer substituir, ainda mais se essa vítima ela for a vítima primária, aquela que está em evidência para a sociedade. Então, ele está preparando uma outra vítima. Agora, o momento em que ele dá o descarte, ou ele vai arrumar algum problema com você, vai te forçar a arrumar algum problema com ele, porque eles sempre saem do relacionamento culpando o outro por algo, nunca a culpa deles, eles não assumem responsabilidade de nada, não assumem responsabilidade de erros, a culpa, o erro vai estar sempre nas costas da outra pessoa. Então, quando ele dá esse descarte, é porque ele já preparou essa próxima vítima. E, às vezes, essa vítima que ele estava preparando, aí eu já não estou falando mais da forma de triangular essa relação. Eu estou falando no momento em que ele realmente quer buscar essa nova vítima para ser a vítima primária em evidência. Então, passa-se muito tempo, às vezes acontece, desse narcisista, esse psicopata, ele não pôr em evidência essa próxima vítima. Por que ele esconde? É porque ele precisa estar seguro da situação em que ele está entrando. Ele precisa ter certeza que essa próxima vítima já está realmente, caiu no papo, caiu na lábia, já está sob o controle dele. Então, às vezes ele se pega, porque por ele dar um descarte e se envolver com uma outra vítima, nem sempre ele entra nessa situação seguro de tudo. Então ele começa a ver algumas evidências que ele pode se sentir um pouco inseguro em relação ao controle sobre essa vítima. Então ele fica meio que deixando meio que escondido e não se tornando em evidência, porque ele precisa ter o controle. Então, essa ex-vítima, que é a sobrevivente, ela pode passar um período sem ver esse narcisista e esse psicopata junto a uma outra pessoa, em evidência com uma outra pessoa. Mas isso não é porque ele não esteja com ninguém, porque narcisista está sempre fazendo vítimas. Eles se alimentam das emoções, das reações e de tudo que a outra pessoa tem. Então, ele precisa um período esconder. Agora, quando esse narcisista ele está com essa vítima atual preparada, ele começa assim a se pôr em evidência, porque ele precisa preparar todo o ambiente. Porque quando ele já está com essa próxima vítima, ele precisa também fazer a campanha de difamação. E ele não está seguro em relação a todos os fatos para que essa vítima esteja realmente pronta a acreditar em tudo que ele disser. Então ele começa a fazer uma campanha de difamação, ele próprio já vai dizer para essa próxima vítima que ele viveu um relacionamento com uma pessoa que era maluca, que era uma pessoa doida, que o perseguia e até se esconde às vezes atrás de redes sociais sem estar postando nada. Ele se mantém quieto, porque ele sabe que ele corre perigo
em aquela ex-vítima desmascará-lo, principalmente quando ele sabe que aquela ex-vítima já sabe que ele é um narcisista ou ele é um psicopata. Então é todo um jogo de preparação. Então ele vai precisar fazer a campanha de difamação, que é difamar essa sobrevivente para as outras pessoas. Ele precisa, às vezes também em redes sociais, ou são alguns dizeres, no sentido mostrando que ele é uma pessoa muito boa, jogando piada, como se essa ex-vítima tivesse feito muito mal para ele, em que ele está sofrendo. Então ele faz toda essa preparação. Por quê? As outras pessoas que estão em volta desse narcisista, que são os macacos voadores, são as pessoas que aplaudem esse narcisista, esse psicopata, porque realmente não conhece o verdadeiro caráter dele, não conhece a verdadeira face dele, vão sempre acreditar. Então ele prepara todo o ambiente, porque essa próxima vítima, essa atual vítima que ele está agora, ele precisa ter a certeza que é uma vítima que vai ser manipulada por ele, vai observar os bens, o que aquela pessoa tem para oferecer a ele, vai observar se é aquela pessoa que realmente ele vai poder ter total controle, se vai poder trazer uma vida estável para ele, vai ser uma vida de aparência. Então ele vai analisar muita coisa antes de colocar essa vítima em evidência e passar essa vítima para uma vítima primária, deixando aquela primária, e pode ter certeza que essa primária que foi deixada como secundária, na mente desse narcisista, desse psicopata, ela ainda pertence a ele. Então, para ele, na mente dele, aquilo ali vai ser uma secundária que um dia ele pode voltar a querer sugar aquela vítima para poder manter, aquela sobrevivente, para manter dentro do ciclo de abuso dele, porque ele não quer perder essas fontes, que seja primárias, secundárias, eles querem que essas pessoas permaneçam dentro desse ciclo de abuso. Então, há casos que acontece dessa forma, deles darem um sumiço por conta disso. Eles precisam ter a certeza que qualquer coisa que essa sobrevivente venha falar, qualquer coisa que venha passar para uma outra pessoa, ele já está blindado, ele já preparou todo o campo, todo o caminho para poder ele se sair bem com essa próxima vítima. Claro que mais na frente, sim, ele vai divulgar, porque tudo que ele fizer em redes sociais ou se apresentando, aparecendo em lugares com essa próxima vítima, tudo isso é planejado, tudo isso é calculado, porque ele vai estar sempre querendo ferir alguém. Enquanto essa vítima, ela está se sentindo como a pessoa que ganhou na loteria, que ganhou na Mega Sena, que ganhou um príncipe encantado, que foi a mesma forma que aconteceu com aquela ex no início, ela está nesse momento de encanto, de ilusão, de estar com os olhos vendados, ele está usando ela também para poder prejudicar a outra pessoa que ele tinha descartado. Então, para você que está nesse processo em que houve essa separação desse narcisista e você se preocupa, pensa como que será o relacionamento, entenda que narcisista e psicopata, todo o processo de relacionamento dele sempre será o mesmo. Todo o processo ele vem acompanhado de um abuso físico, abuso psicológico. É o abuso de extorquir, porque ele manipula aquela pessoa para que também aquela pessoa possa vir a ter todos os gastos em relação, influencia essa pessoa a fazer o que ele quer, a consumir financeiramente essa pessoa. Então a intenção dele é sempre sugar, manipular. Então, para você que saiu de uma relação, não se preocupe em relação a isso. Narcisista e psicopata, ele não é feliz e ele não faz ninguém feliz.
Não existe essa capacidade de uma pessoa normal, um ser humano normal, conviver com um narcisista ou um psicopata e ter felicidade plena. A única felicidade que essa pessoa vai ter vai ser no início no bombardeio de amor, o início do encantamento, que também é tudo uma mentira, porque logo em seguida esse narcisista vai começar com os planos diabólicos dele, que é sugar a vida daquela pessoa. Então, narcisista não se apega a ninguém, psicopata não se apega a ninguém, porque eles não têm essa capacidade de amar, capacidade de compreensão, de divisão. A única coisa que esses seres carregam dentro de si é um ego inflado, uma necessidade de usurpar a vida do outro, que seja em qualquer aspecto, qualquer forma de suprimento narcísico, contanto que essa pessoa lhe forneça algo que seja sentimental, que seja aceitando as suas punições, dando reações a eles, dando dinheiro a eles. Então eles vão viver sempre em função de tirar algo de alguém. E não é nada ligado a sentimento, porque eles não amam e eles não se apegam com ninguém. Psicopata e narcisista perverso, eles não têm a capacidade de amar. Ele nunca amou ninguém, não amou você e não vai amar mais ninguém, porque eles não vivem baseado em amor, em empatia, nem em compaixão. Então, gente, se o narcisista tá aí sumido, escondido, não é porque tadinho, coitadinho, ele tá numa pior, tá triste, deprimido, não. Se ele tá escondido, ele tá escondido pelo fato de estar preparando essa vítima, porque ele se sente ainda inseguro em relação às outras pessoas. Claro que existem momentos em que o narcisista e um psicopata se esconde pelo fato essa próxima vítima não ter dado certo os planos e ele não quer assumir que realmente ele não deu certo, não conseguiu manipular essa pessoa, porque com certeza eles não vão assumir nunca nada. Eles vão sempre querer se mostrar que eles são superiores, que eles estão felizes, que eles estão bem, e ele sempre vai passar uma falsa imagem daquilo que ele é. Sempre. Então, é tudo um jogo, é tudo uma manipulação, é traição desde o início, nem que seja por redes sociais, nem que sejam por pequenas conversas com as ex-vítimas que passaram pela vida dele, a tentativa de permanecer amigo, porque narcisista e psicopata sempre querem permanecer amigo de suas ex-vítimas. Então, gente, ele vai estar agindo com essa próxima vítima da mesma forma que agiu com você. Porque narcisista e psicopata, eles trabalham dentro de um jogo, de uma manipulação e dentro de um abuso. Então, eles sempre têm que ganhar esse jogo, eles sempre têm que conseguir. Então, ele precisa se preparar, ele precisa se sentir seguro para poder ele agir. Porque quando você for ter alguma reação, ninguém vai acreditar, porque ele já preparou tanto essa vítima atual, como os macacos voadores, as pessoas que estão ao redor de vocês, para que acreditem nele. Caso, claro que nem em todos os casos isso funciona, né? Existem casos diferentes. Mas, no geral, é dessa forma que funciona, até porque narcisista e psicopata, eles não são criativos, eles são repetitivos. Eles vivem um ciclo diariamente em função de tirar algo de alguém. Então, essa próxima vítima está na mesma situação e logo, logo, ela vai estar passando pela mesma situação, pelo futuro descarte, uma manipulação, um jogo. E tudo que você passou na mão desse narcisista e desse psicopata, essa próxima vítima, ela vai passar da mesma forma, porque eles não mudam. Eles não têm a capacidade de mudança. Eles não têm a capacidade de conseguir mudar os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas atitudes. Nada importa para o narcisista e o psicopata, a não ser o seu próprio ego, a não ser o seu próprio preenchimento com o suprimento narcísico que são as outras pessoas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueçam,
Curtam o vídeo se vocês gostarem, compartilhem, divulgue sobre esse assunto, é de suma importância. Quanto mais a gente divulga, mais pessoas a gente alcança para ter um entendimento do que são esses seres malignos. Deixem seus comentários e se não se inscreveu no canal, se inscrevam aí no canal, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.